Duas pessoas precisaram morrer para que a gente pudesse ter essa conversa hoje. E você não vai chegar em nenhum lugar. Eu já ouvi isso. Então depois de muitos anos eu ouvi de novo, por que vai me sentir feito isso? Que é quando alguém pergunta para você assim, quem é você? E as pessoas começam a se referir sobre os atributos. Eu construí uma audiência no YouTube que chegou aproximadamente, eu saí de 1.000 inscritos para 50 mil inscritos. Poxa vida. Eu atingi 1.300.000 pessoas. E aí quando eu recebi um e-mail do YouTube dizendo que o meu canal não estava de acordo com as políticas e que eu não poderia mais usar aquele canal estava literalmente excluído. Eu caí num vazio emocional, foi como se eu tivesse caído dentro de um buraco escuro. A nossa identidade, ela não tem que estar associada a 50 mil inscritos, a 1 milhão de visualizações. Então eu carreguei por muito tempo esse status e fiz daquilo a minha identidade. Só que quando tirou aquilo, tirou minha base, eu não era mais ninguém. Duas pessoas precisaram morrer para que a gente pudesse ter essa conversa hoje. E talvez esse é um dos motivos pelos quais esse episódio é tão importante para mim e tem com certeza para o Arturo. Hoje eu tô aqui com meu amigo Arturo, ele que é um sargento da Polícia Militar. Atualmente na reserva? Atualmente na reserva. Um cara que tem muita experiência de vida e que ao longo do tempo que eu o conheci, ele me ensinou muitas coisas que eu tenho certeza que dificilmente eu encontraria em algum livro. Experiência de vida mesmo. Ele é uma pessoa sábia que me lembra muito uma das pessoas que inspirou esse conteúdo, que é a minha avó. Então eu quero dar as boas-vindas a todos vocês. Esse é o podcast Vivência Avançada, um podcast que foi criado para poder explorar experiências reais, decisões difíceis e aprendizados que surgem quando a vida nos coloca à prova. A vida é cheia de surpresas, a vida é como se fosse uma montanha-russa, e esse podcast vai vir para poder documentar a partir de óticas diferentes, de pontos de vista diferentes, para poder ajudar as pessoas a se identificar, para poder enxergar na própria vida uma forma diferente de lidar com qualquer que seja a situação, seja ela para o seu negócio, seja ela para a sua vida pessoal, seja para o seu desenvolvimento, seja para o seu relacionamento. E nesse episódio aqui nós vamos falar sobre o que sobra quando algo importante desaparece. Esse aqui é um episódio sobre percas. E não necessariamente nós vamos falar de percas físicas, mas vamos falar de outras percas e tentar trazer um aprendizado em torno disso. Eu vou trazer o meu ponto de vista e eu quero te dar as boas-vindas, Arturo. Obrigado por esse momento aí, pelo privilégio para mim, viu? Obrigado aí por participar dessa iniciativa. Foi uma ideia não muito bem programada, mas que graças ao seu convite você me forçou a tirar uma coisa que estava engavetado e que eu acho que vai ser de extremo valor. Isso é importante. Esse podcast aqui as pessoas vão poder ouvir no Spotify, vão poder assistir lá no YouTube o vídeo na íntegra. Se você ainda não é inscrito aqui no Spotify, já se inscreve. Se você não é inscrito no canal também, convido você a se inscrever para acompanhar os novos episódios. Então, Arturo, quero começar com uma pergunta simples. Olhando para trás, qual foi o maior aprendizado que uma perca importante trouxe para a sua vida? Eu costumo dizer que realmente tem coisas na nossa vida que elas vêm realmente, acho que não é nem para nos paralisar, é exatamente para você ir mais adiante, mais avante, né? E tem duas coisas na nossa vida que é essa principal que eu vou até falar agora, né? Na verdade, agora seria a terceira, né? Na sua vivência, que te afeta. Falta de dinheiro, saúde, e aí, quando alguém se vai, a perda, né? E como eu tinha comentado com o Rolandão, na época que realmente tive esse pensamento, foi no falecimento da minha sogra, né? Da minha sogra, que foi de uma forma muito súbita, né? Foi terrível, ela teve um câncer, né? Foi muito agressivo, e nós ali, 2 meses, infelizmente, ela acabou partindo. Foi vontade de Deus. Mas, em 2016. Mas, olha só, o que eu tirei ali a partir daquele momento, que foi muito, muito difícil para nós, né?
que o contato que você perde naquele momento, a pessoa parte e acabou o contato, o telefone, você não vai mais visitar a pessoa na casa dela, você não vai comer aquela comida que ela faz. Minha sogra fazia um pavê que levou com ela a receita. Sério? Que coisa. Você vê que coisa. Mas a pergunta que não quer calar, era pra ver ou era pra comer? Não, era pra comer mesmo. Era pra dar só pra ver como comer. De pavê e eu gosto muito de bolinho de chuva. E também ela fazia um bolinho de chuva também. Morreu com a receita? Não, também. Ninguém pegou essa receita. Abençoada, né? Então, é tudo. Então, o que eu quero, né, deixar aqui como pontual, né, que é a ideia principal a respeito, né, principal, mas não que ela vai chegar a conclusão, mas ela pode não cair no segundo plano, mas porque da onde nós estamos levando para você, aonde que nós queremos chegar, aonde você vai chegar, e também quem está assistindo. Que o que você faz, o que você faz quando você tem uma perda de alguém, realmente de uma forma súbita. Então, eu decidi, nessa família, ir mais avante, continuar, prosseguir e levar conhecimento a respeito disso, principalmente as pessoas que estão em vida, o que você faz, que forma que você está tratando. E é como eu disse, né, pro Ronaldão. Então, o que você fala, faz, vê ou ouve onde você está, fala mais sobre você do que sobre as pessoas. Então, você tem que procurar sempre levar isso daí como algo que você vai adiante. Depois eu tive a perda, depois eu tive outras perdas. Depois, em 2019, minha mãe também, de uma forma trágica, também morreu, né? Trágica mesmo. E vou entrar no contexto aqui para não... né? Exatamente. E depois depois meu sogro faleceu, nós ficamos cuidando também dele, com mais de 7 anos cuidando dele, também meu sogro também faleceu. Morreu meu cachorro também, né? Flecha, né? O Flecha morreu também, né? A gente nossa, adora pet também, então... E eu tive segundo pânico, depressão, né? Ansiedade, isso aí, então... E o que me dispara o gatilho é exatamente isso, esses momentos. Esses momentos me disparam o gatilho dessa parte da minha depressão. Sério? Então, como eu já passei por isso, e isso eu falo isso muito da minha parte, eu sei como lidar. Eu sei como tratar, como segurar. Então, o que você não pode é deixar se bater. Então, eu usei isso daí como algo para poder e passar agora para você que está assistindo um ensinamento a respeito de como você pode lidar com tudo isso. Você não pode paralisar, você não pode estagnar, você não pode se abater, porque você tem que lembrar, mesmo que você fale assim, mas sou eu. Você é muito importante para alguém. Mesmo que você veja assim, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, irmão, você é muito importante para alguém. Você vive a sociedade, então o que você vai fazer vai surtir muito efeito. Da minha profissão, eu sempre levei muito em conta isso daí. Tanto que quando eu entrei na Polícia Militar, eu nem sabia o valor do salário. Não sabia mesmo. Entendeu? Eu fui por vontade, por vocação. E realmente, agradeço a Deus porque era algo que eu me encontrei. Porque eu tenho essa vontade sempre de procurar, né, dentro do que eu possa fazer, ajudar as pessoas. Né? Então isso aí foi algo da minha parte que me ajudou bastante a respeito de algumas vivências que eu tive, algumas coisas que eu passei, né? Então, também do que você ouve, muitas vezes você já ouviu uma palavra negativa para você, ou alguém te disse algo sobre você, mas quem é alguém para falar sobre o que você é e aonde você pode chegar? Sendo que você é o dono da sua própria história. É isso. Deus, ele tem todos os dias, ele tem uma folha em branco, mas todo dia ele está lá escrevendo a sua história. Ele está escrevendo a sua história nesse momento. Ele já escreveu a nossa história no dia de amanhã já. Todos os dias. Agora basta você entender o que você quer para a sua vida, a respeito daquilo que Deus já tem preparado. Né? Então eu sempre procurei me levar por essa viés, sempre esse pensamento. Então, por mais que as coisas que eu já passei, então quer dizer, eu quero como dar um exemplo. A pessoa fala assim, você não vai chegar a nenhum lugar. Eu já ouvi isso. Então depois de muitos anos eu ouvi de novo, por que vai me surtir efeito isso? Sendo que eu estou vivo e o melhor jeito de você mostrar para as pessoas, e para quem não esperava nada de você, é para vocês aí, você está vivo, quando está a vida tem esperança. E você continuar, você prosseguir. Então, para muitas pessoas em volta, é uma coisa muito terrível. Mas para mim que eu já ouvi, eu falo, não, eu sei que eu sou, até onde eu posso chegar. Eu lembro quando eu estava para casar com a minha esposa, eu falei para ela assim, eu não tenho nada, eu não tenho uma casa para te dar, mas uma coisa eu quero te perguntar. E eu já falei algumas vezes já pro Ronaldão, né?
eu fiz essa pergunta para minha esposa, mas falei de outra forma para o Ronaldão. Não fiz a pergunta, mas fiz uma afirmação. Mas eu perguntei para minha esposa: você acredita em mim? Que eu vou te dar você é um bom esposo, vou te dar um bom sustento, vou te dar uma segurança, onde vai ter uma casa. Você acredita em mim? E a minha esposa, ela falou: eu acredito em você. Então eu levei isso aí comigo, até falo pro Ronaldão, eu acredito em você. Eu acredito no Ronaldão nos projetos deles, eu acredito a Joana nos projetos dela, eu acredito no Felipe Rosa, eu acredito no Renan, eu acredito no meu filho Victor, eu acredito na minha filha Bárbara, minha esposa Luciana, no meu genro, Thiago, enfim. Então, eu levei muito com isso você. Então você é o dono da sua própria história, Ronaldão. Então você tem que realmente ter isso aí. E hoje, graças a Deus, eu estou aqui não sozinho, primeiramente por Deus e pela minha família. Pela minha família. Que eu procurei fazer uma família estruturada, com valores. Então, por isso que hoje eu estou aqui. Não estou sozinho, graças a minha esposa Luciana, meus filhos Victor e minha filha Bárbara. Né? E é lógico, e pessoas também que estiveram junto comigo, como até hoje o Ronaldão, que eu tenho aprendido, isso aí tenho levado como lição para a minha vida. Né? E eu não sei os projetos, a vontade que você tem, eu sei um pouco do Ronaldão, e algumas coisas ele não fala, e não tem que falar, as coisas vão acontecer, porque tem coisas que você tem que deixar, desenvolve quando amadurece, realmente está ali, agora sim, fazer. Porque, e não é por você não ter uma competência para aquilo, mas porque, na verdade, assim, é algo que é pessoal seu, e você tem que desenvolver, e quando chegar, vai ser sua marca. Uma coisa que eu vi, e você assiste também, acho que é Lena Raiol, como você, que ela fala assim: o que nós temos que ter é a nossa identidade. Isso aí ninguém tira. Isso aqui, ó, digital é única. A nossa íris, ela é única. Então, eu tenho a minha identidade, o Ronaldão tem a identidade dele. Então, isso que é o que é mais importante, entendeu? E quero deixar aqui uma frase, porque na verdade é o seguinte, eu vou só para unir isso acerca disso daí. O Ronaldão agora vai falar também a respeito da experiência dele, das coisas que ele passou também, nessa parte também dessa perda também, né? De uma pessoa querida, né, também. Mas deixar uma frase aqui que eu acho muito importante para mim e creio que para vocês também que estão assistindo pro Ronaldão. Seja feliz com aquilo que encontrou e pare de procurar aquilo que lhe faça feliz. Realmente, obrigado, Arthur. Ouvindo a sua história de vida, a gente vê o quanto cada uma das coisas que aconteceu na sua vida te trouxeram a ser o homem que você é hoje, né? Sim. Um ponto que você tocou aí sobre acreditar. Eu acredito muito nessa palavra e tem uma relação muito forte com o desenvolvimento humano sobre crenças. E quando você projeta, fala que acredita em mim, que acredita em outra pessoa e alguém acreditou em você, acho que quando alguém acredita na gente, ter uma rede de apoio, como a família, um grande amigo, faz com que a gente tenha mais força para se locomover. Acredito muito que parte de tudo que tem acontecido aí deve ter contribuído para você se desenvolver, acreditar mais em você. E eu acho que a sua história esse é só um pedacinho, né? Do que essas percas trouxeram para você. Sim. E que, olhando para tudo que você contou aí, eu lembro muito do que eu aprendi com as minhas percas. Recentemente, eu tive 2 grandes percas. A primeira grande perca foi a mulher que me criou, a mulher que me ensinou tudo que eu sou hoje, que é a minha avó. E no dia que você disse assim para mim: Ronaldão, eu tive um insight. A minha sogra morreu e eu pensei nesse dia, não sei por que eu pensei nesse assunto. E aí, quando eu fiz uma reflexão sobre a perca da minha avó, porque o luto, ele vem de uma forma inesperada. Sim. E como você disse, perfeito. Quando a gente percebe que a pessoa já se foi, é um momento que a gente não tem mais aquele contato no celular, não manda mais uma mensagem. Só que aí, nesse dia, quando eu pensei em criar esse conteúdo para conversar com as pessoas, eu lembrei o quanto de aprendizado ela trouxe. Né? A minha avó era uma mulher analfabeta, uma mulher que malemar sabia escrever o nome dela. E ela era uma mulher muito simples. Então, assim, o primeiro aprendizado que eu aprendi com ela é me apaixonar por coisas simples. Eu amo aquilo que é simples.
Eu amo a simplicidade como ela se expressava. A minha avó me trouxe muito a simplicidade de aprender a se expressar. A minha avó me trouxe aprendizados sobre servir as pessoas. A minha avó sempre serviu as pessoas. Né? Do início da vida dela até o final da vida dela. Até brinquei com ela uma vez na escada, que foi... Poxa, avó, tu carrega muita cruz em Dona Dora. Falava assim pra ela, né? Mas tu carrega a cruz em Dora. Como é que vai ser pra você quando tu chegar lá no céu? Ela falava pra ela, né? E essa bondade, a palavra que eu resumo a minha avó. Se eu pudesse resumir a minha avó em uma palavra, é a palavra genuinidade. Eu acho que tem você que é um homem que lê a Bíblia, que entende, tem uma passagem na Bíblia que diz o que a sua mão direita faz, a sua esquerda não precisa saber. Não precisa saber. E a genuinidade, ela está diretamente relacionada com isso, porque quando nós entregamos de bom coração, a gente não perdemos uma coisa que eu falei antes quando você estava sentado ali. Naturalmente, com o avanço de tecnologia, do pensamento humano, nós temos o poder da imaginação tão forte, e quando nós temos uma oportunidade em vista, a nossa mente cria aquele cenário mirabolante, que agora minha vida vai mudar e que aquilo, e aí acontece uma grande perca, que muitas pessoas não racionalizam, que é a perca entre aquilo que realmente foi e aquilo que você esperava, que a gente chama de expectativa, né? A quebra da expectativa. É muito forte, né? E quando nós quebramos a expectativa, a gente cai no vazio, né? O vazio do que é emocional, que a gente não consegue lidar com as nossas emoções, a gente fica frustrado. Você lembra que você falou pra mim sobre o perdão? A gente não perdoa aquilo que aconteceu, que você criou aquela história na cabeça, e aquela história, quando ela não se torna realidade, você não consegue lidar com aquela frustração. E aí você carrega uma mágoa de uma pessoa. Você falou aqui que lá na live, antes da gente vir pra cá, do cara que carregou a mágoa por 20 anos. A gente fica carregando esse sentimento de ressentimento de algo que você gostaria que tivesse acontecido e não aconteceu. E assim, ele se livrou naquele dia. Então, ele se livrou depois de 20 anos. E é nesse momento, né, esses são os momentos que eu chamo de... É o momento de introspecção, o momento de que nós olhamos para dentro. Né? Eu sou um cara muito fã de autoconhecimento. Acredito muito que quando a gente olha para dentro, é que a gente consegue mudar a nossa realidade exterior. Então, assim, essa foi uma das percas que eu tive na vida. Eu consegui relacionar aqui com uma sobre expectativa e realidade, mas teve uma outra perca que eu acho que essa é uma das, para mim, uma das mais fortes e acho que até mais recentes, que foi a perca da minha identidade. Eu construí uma audiência no YouTube que chegou aproximadamente, eu saí de 1.000 inscritos para 50 mil inscritos. Poxa vida. Eu atingi 1.300.000 pessoas. Muita gente. Eu sou, extremamente conhecido naquele nicho, para aquelas pessoas. E aí, quando eu recebi um e-mail do YouTube dizendo que o meu canal não estava de acordo com as políticas e que eu não poderia mais usar aquele canal estava literalmente excluído, eu caí num vazio emocional. Foi como se eu tivesse caído dentro de um buraco escuro, que eu olhava para dentro de mim e comecei a pensar, falei, poxa, quem é que eu sou? O que sobrou de tudo isso? Aí, exatamente esse ponto que eu falo, o que sobra depois que você perde uma coisa que você julga importante? E foi o momento que eu olhei para dentro de mim e falei assim, poxa, então quer dizer que eu sou aqueles números? Eu sou aquele assunto? E foi muito bom essa perca. Por mais que eu não conseguisse digerir no momento, as emoções, ela fica fazendo você buscar oportunidades, sabe? E foi um momento tão delicado, porque eu fiquei procurando projetos para abraçar, pessoas para ajudar a todo custo, para tentar salvar a minha própria identidade. E aí a gente entra na questão você já ouviu falar, eu já vi em vídeos isso, né? Quando geralmente cai em entrevista também, que é quando alguém pergunta para você assim, quem é você? E as pessoas começam a se referir sobre os atributos. Eu, por exemplo, vou usar um exemplo aqui, só de exemplo. Eu sou o Arturo, polícia militar e tal, e a gente esquece de listar aquilo que vem antes do que nos tornou possível existir na nossa sociedade, que são os nossos valores. Né? Perfeito. Acho que a nossa identidade, ela não tem que estar associada a
50 mil inscritos, a 1 milhão de visualizações. Então eu carreguei por muito tempo esse status e fiz daquilo a minha identidade. Só que quando tirou aquilo, tirou minha base, eu não era mais ninguém. Me sentia sem autoridade para poder fazer parte de um novo nicho. Só que graças ao que eu adquiri, o conhecimento dessa jornada foram 10 anos construindo esse canal. Pô, 10 anos, pô. Foram 10 anos construindo esse canal. 120 meses, pô. É muito, uma experiência muito grande que o que sobrou foi o que eu aprendi. 3.650 dias. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. E aí o que sobrou? Experiência, aprendizado de autoconhecimento e a fé, cara. Porque você tem que ter fé. Pô, e a clareza de que, cara, eu tenho certeza, a crença de que tudo que eu aprendi até aqui, ninguém vai me tirar. E que da mesma forma que eu cheguei até aqui, eu vou conseguir para qualquer outro lugar, porque o conhecimento, a história se repete. É um outro público, é uma outra audiência, é uma outra história que a gente está contando, mas o conceito é o mesmo. E assim, pra gente fechar aqui o assunto, a gente não se estender muito, porque você tem o seu horário. Não. Eu também tenho, já estamos quase batendo o nosso tempo aqui. Maravilha. A gente tinha uma estimativa Só para depois escutar, tanto é que é tão importante a respeito do que você está dizendo sobre valor e missão. As empresas hoje, lá, o escopo da empresa é isso: valor e missão. O valor que você tem e a missão que você tem. Isso é muito importante. Toda empresa tem. Você vai definir um conceito de uma marca, missão, visão e valores. Exatamente. Para onde você quer ir, aquilo que você é o que determina como o público vai te ver. Né? A construção de uma marca, desse tempo que eu estou construindo conteúdo e contando essa história para minha audiência, sim, ela tem sido analisar cada uma dessas marcas, cada uma de tudo que eu conheço, que eu consumo, para também poder construir a minha. Acho que uma das principais marcas que eu estou construindo atualmente é a minha, reconstruindo a minha imagem na internet, a minha autoridade na internet. E eu quero fechar, Arturo, com uma pergunta e também um pensamento que fecha muito com o que você falou. Né? Você repete aquela frase que você disse sobre... que você disse pro Felipe de Rosa durante a nossa conversa, só para me fazer um paralelo com isso. Sim, sim. Eu falei para ele que ele tinha postado no Instagram, né, da nossa conquista dele e tal. Aí eu mandei mensagem para ele assim: quem nunca ficou sentado para aprender, nunca será apto para ficar em pé e ensinar. Incrível, né? E realmente isso, somos eternos aprendizes, né? Você tinha dito algo, acho que até um pouco antes de fechar o assunto, sobre que casa muito com a ânsia de ter e o tédio de possuir. É o que nós temos vivenciado esse tempo todo. A gente busca sempre coisas novas o tempo todo. E aí quando você adquire aquilo, né, inclusive nesse momento da perca que eu tive, sim, eu fiquei buscando adquirir coisas, momentos, prazeres momentâneos para suprir, para preencher o vazio emocional. E aí era só adquirir aquilo que passava e eu não entendi o que era que estava acontecendo. Então, pra gente fechar, você quer deixar algum ensinamento para quem o que eu posso tá passando por uma perca hoje? Se alguém estivesse passando por alguma perca hoje, qual seria? O que eu posso falar como o que eu sigo para minha vida é você tem que procurar se alegrar com a sua vida, buscar sempre estar não só com você, mas através de você, o que você pode fazer de algo de bom para as pessoas, sabe? Então eu me cobro realmente muito nisso. Todos os dias eu falo com Deus: Senhor, o que eu posso fazer para ajudar alguém hoje? E eu não estou sendo hipócrita não, viu? Eu estou falando que quem me conhece sabe quem eu conheço você, eu posso confirmar. Então, você sabe que é o Arturo. Então eu fico muito assim: o que eu posso fazer hoje para a pessoa? O que eu devo fazer para a pessoa, sabe? Mandar uma mensagem, ou ligar, ou alguma vontade que a pessoa com dificuldade que está passando, você também ali, porque é que você falou, hoje no mundo digital, né, e que isso não seja uma coisa ruim, mas como você vai usar isso que realmente pode ser danoso, né? E então não vou entrar muito em verso, porque isso não é uma autoridade minha, que é da parte de psicologia, então não vou entrar muito nisso, porque eu vou aqui estar pecando a respeito disso, mas quem sabe uma oportunidade de trazer uma conversa mais profunda com alguém que... Exatamente. Mas olha, uma coisa que isso é muito importante. Então o que eu posso deixar para você hoje: viva a sua vida e faça sempre o seu melhor. Tem uma frase do Sérgio Cortella, que diz assim, né?
faça o seu melhor com aquilo que você tem. Nas condições que você tem, quando houver condições melhores, fará melhor ainda. Entendeu? Então isso eu acho que é... Um grande ensinamento, um grande curtelo. Eu acho isso muito, muito importante. Essa é a mensagem que eu quero dizer. E também falar assim, para vocês, né, que acompanham o Ronaldão, que eu conheço ele como Ronaldão, conheci na atividade esportiva do CrossFit, e agora Rairo, que a gente está praticando, né? Isso é muito importante na atividade física, que eu tenho como um amigo, como um irmão, e quer dizer também até, eu falo às vezes com ele como um pai. Obrigado. Filho, viu? Eu tenho essa Obrigado. te abençoe, viu, meu? Obrigado. Eu te amo, Cris, mesmo, muito, viu? Eu mesmo. Você sabe que eu tenho uma boa... Eu tenho um sentimento realmente por você, um carinho por você, pessoa, porque eu já... É como você falou de coisas que a sua avó te ensinou, que são uma coisa de coisa assim, valorizar as coisas mais simples. E então essa é uma coisa também que eu vi no aprendizado, que pode ser onde que eu, graças a Deus, eu estou onde eu nem pensava, imaginava onde que eu podia chegar. Falo pra você, e eu vou ainda chegar lá, e você também vai. Amém. Porque eu acredito em você. Obrigado. Então, sabe, mas assim, eu já ouvi algumas pessoas falar sobre você. E de imediato eu chegava e falava assim, faça isso. Não esteja se perguntando assim, você não pode falar de uma pessoa assim, primeiro, nem conhecer ela, né? E eu não sou a pessoa de falar, porque muitas vezes podia falar assim, e você, onde você está? Não, o que eu simplesmente falo assim, não seja preconceituoso principalmente com ninguém. Não é você querendo algo, mas você não sabe onde ela vai chegar, e aonde ela chegar é onde ela vai estar estendendo a mão para você. Então, por isso que eu acredito em você, e desistir não é uma opção. Muito obrigado. Te abençoe, obrigado. Quero deixar uma frase final que eu deixei anotada aqui, é que talvez a vida ela não tire as coisas da gente para poder machucar. Talvez essas percas elas existam para poder revelar quem nós somos sem aquilo. Então, com essa frase eu encerro. Agradeço mesmo mais uma vez. Obrigado por ter me convidado para essa foi uma centelha de algo incrível. A gente conseguiu entregar muito conteúdo em 22 minutos. Perfeito. Tenho certeza que cada palavra que a gente discutiu aqui, que a gente falou aqui, vai ser extremamente valioso. Se você gostou, compartilha com alguém. É isso aí. Se matou a nota para você, deixa aqui no comentário, matou a nota. Em breve teremos mais episódios mais profundos, outras áreas, outros pontos de vista para poder fazer a sua mente ir longe, enxergar outros pontos de vista, porque esse é o conceito do vivência avançada, é trazer os conhecimentos vividos para transformar o seu ponto de vista. E seu espaço aqui está aqui mesmo para você, quando você puder fazer novamente, vamos fazer novamente aí. Vamos marcar, vai ter a segunda vez, o podcast mais maduro, vai estar mais maduro, a gente vai gravar no estúdio. Perfeito. Entendeu? Melhor ainda. Entendeu? Abençoe, irmão. Arthur, valeu. Obrigado. Satisfação. Quem chegou até aqui, te vejo no próximo episódio, um beijo, um forte abraço. Obrigado, Deus abençoe. Tchau.